Que o amor de Deus, manifestado em forma de graça e de paz, seja abundante sobre as nossas vidas também nessa noite, amém? Amém. Louvado seja Deus que chegamos na nossa sétima das 7 terças-feiras de cura e libertação. E hoje nós queremos finalizar falando sobre como e onde vive a pessoa curada e liberta. Como e onde vive a pessoa curada e liberta. Ser curado não significa que no seu corpo não haja ou não possa haver algum tipo de debilidade. Eu, por exemplo, tenho um refluxo hereditário, herança do meu pai. Meus irmãos todos herdaram. E eu já orei por pessoas que foram curadas de refluxo. Eu uso essa herança recebida do meu pai para comer menos. Porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é comer. Quem aqui não gosta de comer? Levante a mão, por favor. Quem gosta muito de comer? É difícil alguém que não. Então eu uso essa herança para comer menos, porque se eu como muito, ataca o tal do Zé Fluxo. Mas eu sou um homem completamente curado. Eu sou livre para ir e vir. Se a trombeta soar agora, eu tenho convicção de que eu estou preparado para conhecer o Criador dos céus e da terra face a face. Além de curado, como eu disse, eu sou livre, eu sou liberto, eu posso viver para servir, e mesmo que eu não ganhe nenhum obrigado, eu continuo servindo, porque eu creio que eu vivo para servir. E isso não é só para mim, isso é para você, isso é para nós, isso é vontade de Deus para todos nós. Mas onde? Como e onde vive a pessoa curada e liberta? Mesmo sendo livre, algumas vezes eu preciso administrar as agruras da natureza pecaminosa, como por exemplo, antes de casar eu avisei a minha noiva: olha, não espere que eu manifeste ciúme, porque se eu der vazão para o ciúme, a sua vida comigo será um inferno, porque pensa num homem ciumento que eu já fui. Toda criatura complexada, inferiorizada, desenvolve um ciúme doentio, e eu já fui inferiorizado, complexado. Você ouviu o tempo do verbo? Eu já fui. Mas os trilhos que se manifestam na nossa mente ou na alma, eles ficam aí, e eles só podem ser dominados no poder do Espírito Santo. Eu sou um homem liberto, porém, se eu me der ao luxo de ser uma brasa que se afasta do braseiro, eu tenho certeza que esses trilhos naturais, e por que não dizer carnais, de novo vão querer me dominar. Quando eu saio de férias com a família, eu preciso de pelo menos um culto por semana. Preciso de mais, mas se não tiver um, parece que vai me dar um negócio. Dá para ficar até alguns dias sem comer, mas não dá para ficar mais de uma semana sem reunir com a congregação onde está o povo de Deus. Povo falho, sim, povo imperfeito, sim, que nem eu. Mas eu sei aonde é que Deus disse que Ele ordena a sua bênção, a sua unção. Como e onde vive a pessoa curada e liberta? Você entendeu bem que ser curado não significa que você não vai sofrer alguma intempérie nessa terra? Quem me entendeu? Você entendeu bem que ser liberto é um processo no qual nós estamos avançando?
e no qual nós também podemos retroceder se não vigiarmos e orarmos. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu. Essa é a nossa realidade, é a minha, é a tua, de todo ser humano que vive sobre a face da terra. E no livro de Romanos, que segundo aqueles que gostam de estudar e classificar, é um compêndio, é um resumo teológico de toda a Bíblia Sagrada, no capítulo 12, a partir do versículo 1, tem um texto muito conhecido, e talvez a maioria de nós já saiba de cor. Nós vamos ler 2 versículos, e nesses 2 versículos estão também as 2 respostas, que apontam para como e onde vive a pessoa curada e liberta. Por que não as pessoas? Porque agora é individual, é você quem define como você vai viver, é você quem decide onde você vai viver. Um cônjuge não decide pelo outro, os pais não decidem pelos filhos, nós, cada um de nós é quem decidimos. A vontade de Deus é a mesma para todos, mas nem Deus define como e onde vive a pessoa curada e liberta. Romanos 12:1 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, ou o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilhoso Deus, mais uma vez queremos dizer obrigado pela vida, mais uma vez queremos dizer obrigado por tanta consideração, por tanto respeito, por tanto préstimo com o ser humano cuja vida aparece e logo desaparece. Meu Deus, como entender tamanho cuidado para com as nossas vidas? Oh, maravilhoso Deus, de fato o Senhor não tem, tua palavra diz que o Senhor é amor, e como é bom sentir o teu amor, quão maravilhoso é sentir a tua presença, como o Senhor já nos deu a graça nessa noite, enquanto entoávamos cânticos ao Senhor. Bendito seja Deus o teu nome, porque também é por amor que nós, ó Deus, doamos as nossas vidas todas as vezes que nos reunimos na casa de oração para prestar culto ao Senhor, ofertando e dizimando. Bendito seja Deus o teu nome, porque no teu coração, aos teus olhos, nós já somos vistos como curados e libertos. Ó Deus, e dá que conforme os dias vão avançando, nós de fato caminhemos para esse lugar, para esse estado de totalmente curado, de totalmente liberto, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos, íntimos do Senhor. Continua, Pai, falando conosco nessa noite. Nós somos carentes e necessitados de ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma das citações bíblicas mais proclamadas pelo povo que compõe a igreja pós-moderna. Uma das frases mais escritas, mais digitadas, mais compartilhadas é: tudo posso naquele que me fortalece. Nem sempre o tudo posso naquele que me fortalece é usado no contexto no qual, pelo qual e para o qual ele foi escrito. Nos nossos dias, a maioria das vezes, a sensação ou o anseio de vitória por parte do povo de Deus
se sobrepõe a viver para cumprir o propósito de Deus designado para cada um de nós. Na maioria das vezes que os cristãos recitam tudo posso naquele que me fortalece, não é primeiramente pensando em cumprir o propósito. Na maioria das vezes é simplesmente pensando em ter vitória temporária, em ter vitória passageira. E isso é um problema? Não chega a ser, mas acaba sendo, acaba se tornando, porque o tudo posso naquele que me fortalece não foi dito primeiramente nesse contexto de conquistas passageiras, terrenas, temporárias. O tudo posso naquele que me fortalece foi dito no contexto: se for para fazer a vontade de Deus, eu posso todas as coisas, até suportar o insuportável. Se for para viver no centro da vontade do meu Criador, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora eu digo para você, a vitória é importante sim. A Bíblia diz em Romanos 8, no capítulo do Espírito Santo, sobre muitas dificuldades que o ser humano pode passar. E lá no final dessa grande lista, como disse o pastor Odil, vale a pena ler Lucas capítulo 21, depois que você chegar em casa, e vale a pena ler também Romanos 8. Mas lá no versículo 37 diz assim: contudo, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então veja bem, você e eu já somos mais que vencedores, mas nós somos mais que vencedores quando nós estamos em quem? Em Cristo. Nós somos mais que vencedores quando a nossa prioridade é a vontade de Cristo, a vontade de Deus. O mais que vencedores, o tudo posso, é primeiro para viver aquilo que Deus prioriza para as nossas vidas. A vitória é importante sim. No livro do Apocalipse, Jesus dita e o apóstolo João anota, e você não vai encontrar uma promessa de Deus, como foi frisado aqui pelo pastor Odil, que elas são muitas, para perdedor. Não tem uma promessa que vai se cumprir na vida de coitadinho, de miserável. A promessa são para os vencedores. Porque em Cristo Jesus, todos nós somos mais que vencedores. O seu sentimento não pode mudar isso, o número de boletos que você tem não pode mudar isso, porque essa é uma verdade eterna, que não depende de sentimentos e nem de endividamento. Agora, é lógico que a maneira como eu administro a minha vida vai influenciar diretamente no meu estado emocional e muitas vezes até como eu enxergo Deus, porque a maioria das coisas que nós não perguntamos para Deus se devemos fazer ou não, depois nós queremos colocar a conta nas costas dele, sim ou não? Sim. A vitória é importante sim. A Bíblia diz que você e eu, nós já somos mais que vencedores. Porém, o triunfo para nós vai muito além de simplesmente vencer. Repita comigo: ser mais que vencedor vai muito além do que simplesmente vencer. Muitas vezes, o mais que vencedor é aquele que aprendeu a perder, e assim ele segue vencendo. Eu aprendi a viver como um louco com os loucos, como quem vive pela lei com quem vive pela lei, com os que vivem sem lei com aqueles que vivem sem lei, com o propósito de alguma maneira ganhar alguém para viver como mais que vencedor. Você conseguiu me entender? A nossa vitória, o nosso triunfo vai muito além de simplesmente vencer.
A nossa vitória, o nosso anseio por vencer, deve ser principalmente para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, em nossas vidas e através das nossas vidas. Você poderia levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Glória a Deus! A sua maior vitória na terra é apenas um detalhe diante de quem você já é nas regiões celestiais. O Espírito Santo de Deus nos habilita a poder tudo e a triunfar em tudo, a fim de que vivamos para cumprir o propósito de Deus. O Espírito de Deus nos habilita a poder tudo, a triunfar em tudo, a fim de que vivamos para cumprir o propósito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Deus já tem tudo preparado para você e para mim. Ele já sabe exatamente tudo que deveria acontecer na minha e na sua vida, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Como foi dito no domingo, Deus trabalha muito mais para nos equipar, para nos preparar, do que para nos agradar, para nos fazer sentir realizados. Trabalha muito mais, não que Ele não trabalhe para, porque não tem na Bíblia nenhuma passagem que diz que nós somos criados para sofrência, nós somos criados para nos darmos mal. Não tem nenhuma passagem que diz que nós somos criados para nos lascar. Tem passagem que diz que nos foi concedida a graça de também padecer por Cristo. Mas Jesus só se lascou na terra? Não. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. Morreu na sexta-feira e ficou quantos dias morto? Diga para o seu vizinho: só 3. E depois de ressuscitar, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, o nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ontem à noite eu estava ali num tempo de oração, eu e o meu fiel escudeiro João Lucas, o carrapato. Pai, você vai fazer o quê? Eu vou orar, posso orar junto? Vamos, João. Ele já chegou e ficou no lugar onde eu geralmente fico, né, para ficar mais perto de mim. Então eu fui para o braço do sofá, eu fiquei de lado e ele ficou inclinado no sofá, sem camisa. Coloquei a minha mão esquerda em cima das 2 escápulas do João, aqui para baixo do pescoço. Na hora, o que veio na minha mente? Veio na minha mente aquele caroço que o João tinha, que esse ano seria o ano da tal cirurgia. Esse ano o médico ia ver se o tumor ósseo não cresceu também para dentro. Se tivesse crescido para dentro, não seria possível fazer cirurgia. Eu estava com a mão em cima do lugar onde tinha uma bolinha de ping-pong, que quando ele foi curado já dava umas 4 bolinhas de ping-pong, e que se fosse hoje eu acredito que seriam umas 5 bolinhas de tênis ou 6. Porque muitas vezes, irmãos, por causa do lugar onde nós vivemos, nós nos questionamos acerca de Deus, da grandeza de Deus, da realidade de Deus. Ninguém gosta de falar isso, é verdade, mas volta e meia nós nos questionamos, sim ou não? Sim. E aí eu falei: Deus, como eu posso negar? Quando? Como? Se eu fizesse a maior força do universo, eu não poderia negar a tua grandeza, a tua realidade e a tua bondade na minha vida. Eu comecei por aquele caroço que, quando nós identificamos, era do tamanho de um carocinho de azeitona, e que agora certamente estaria do tamanho de uma bola de futebol de salão.
não está lá mais. Tem explicação? Não tem. Não tem explicação, mas é o que o Deus invisível faz. Quando Ele não faz, né, Edinho? Edinho, você está aqui hoje. E Cristiane, Ele continua sendo Deus. Domingo eu orei pela Cristiane, ela veio para frente, eu falei, não fala nada não, deixa eu orar por você. Aí o Espírito de Deus trouxe tudo que era para orar, não é isso, Cristiane? Como é que pode isso? Deus usa um comedor de arroz e feijão para orar tudo que está dentro de uma mãe que cuida do seu filho numa cama 17 anos. Puxa vida, se Ele tem a capacidade para me levar a interceder por tudo, por que Ele não faz o que essa mãe mais quer? E aí eu usei a frase do pregador do domingo, as permissões inentendíveis de Deus. E essa mãe que derreteu aqui, viu, Edinho, domingo, chorou que nem uma cachoeira, está aqui hoje, ó, ali. Como e onde vive quem é curado e liberto? A maioria das esposas que passam por isso ficam sem marido. Você ainda tem marido? Está ali o homem. Quem está me entendendo? O Espírito Santo de Deus nos habilita a poder tudo e a triunfar em tudo, a fim de que vivamos para cumprir o seu propósito. A pessoa curada e liberta, ela é capaz de dizer o que está em Filipenses capítulo 4, versículo 10, onde está escrito: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. O apóstolo Paulo estava passando necessidades, e aí o povo de Filipos o ajudou. E ele continua dizendo: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito, sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações, tudo posso naquele que me fortalece. O que é ser curado e liberto? É se derramar que nem uma cachoeira no domingo, por não entender por que Deus não faz e não alivia o peso, mas voltar na terça-feira para prestar culto a Ele. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é ser alguém curado e liberto? Como é e onde vive alguém curado e liberto? A vontade do nosso Pai Celestial é que nos tornemos seres tão humanos, ao ponto de a nossa vida tornar-se na prática diária um hino de louvor, de engrandecimento ao nome de Deus. A vontade de Deus é que eu e você sejamos tão curados, que na faltura ou na fartura, Ele seja engrandecido e glorificado através das nossas vidas. A vontade de Deus é que estando embaixo ou estando em cima, Ele seja glorificado nas nossas vidas. A vontade de Deus é que, independente de como as pessoas agem ou reagem conosco, nós sejamos sempre os mesmos com elas, assim como Deus é conosco. Colossenses 3,17 diz: tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai.
1 Coríntios 10, 31, assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí entra uma pergunta então: como seria possível para nós, pessoas sujeitas a tanta variação de sentimentos, pessoas sujeitas a tanta variação de pensamentos e aos mais variados tipos de pressão, fazer tudo para a glória de Deus? Como é que pode alguém que um dia está com um pensamento nas galáxias, de tanta convicção da bondade de Deus, e no outro dia está com os pensamentos lá para baixo do mar morto, de dúvida se Deus vai fazer ou se não vai fazer? Como pessoas como você e eu podem viver dessa maneira que nós acabamos de ler aqui nas Escrituras Sagradas? Como? Preste atenção, tem a resposta para você. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, o vosso culto racional. Somente uma decisão irretratável em viver como oferta de sacrifício vivo pode te conduzir a respostas sobrenaturais diante das circunstâncias boas ou ruins dessa terra. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é não chegar até a nossa tenda, até a nossa casa, até a nossa vida, aquilo que nós merecemos, juízo. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelo fato de Deus te deixar vivo, porque Ele é bom, que pela bondade de Deus você decida ser todos os dias uma oferta de sacrifício vivo, vivendo separado para Deus e se preocupando a maior parte do tempo em agradá-lo. Como é que vive uma pessoa curada e liberta? Como ela vive? Como oferta de sacrifício vivo. Apóstolo, eu quero entender isso melhor. Então vamos lá. Romanos 12, 19 diz assim: amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. 1 Tessalonicenses 5,15. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Eu pergunto para você, sem decidir ser uma oferta de sacrifício vivo, nós vamos conseguir fazer o bem para quem está fazendo mal para nós? Sem decidir ser uma oferta de sacrifício vivo, quando aquela pessoa que te prejudicou, você fica sabendo que ela bateu o carro no poste, não ficar feliz e dizer por dentro: viu, lazarento? Isso só é possível quando eu decido sacrificar o meu eu, o meu ego, porque a nossa inclinação natural é: mexeu conosco, vai se lascar. E os crentes mais fervorosos ainda levantam a mão para o céu e falam: mata Jeová! Tal ensinamento
só é possível ser praticado por quem decidiu viver como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem está me entendendo? Se você não decidir viver como oferta de sacrifício vivo, você não vai praticar quase nada do que a Bíblia ensina. Você não vai conseguir viver como uma pessoa curada e liberta, porque aquilo que a Bíblia ensina não é para quem quer viver na maciota, é para quem decide viver sacrificando as suas próprias vontades. Agora, sabe o que é curiosíssimo? Quando nós evitamos retribuir o mal com o mal, a nossa alegria é conservada. Que loucura é essa, gente? Está chovendo? Está ótimo. Está frio? Está ótimo. Está com dinheiro no banco? Está ótimo. Está com um sinal vermelho? Está ótimo. Porque a minha alegria vem de praticar os princípios do meu Deus. A minha alegria vem porque eu decidi viver na terra como uma oferta de sacrifício vivo. Mas, apóstolo Lucas, dos 7 dias da semana, dá para escolher um desses para ficar de boa? O que Jesus disse? Jesus disse que não. Jesus disse que tem que vigiar e orar para não cair na tentação do cão. 7 dias por semana. Se for fevereiro, 21 dias por mês. Se for de janeiro, 31 dias por mês. Você tem que estar decidido a viver como oferta de sacrifício vivo. O dia que você se dá o direito de eu estou cansado, você se lasca. Porque daí você quer exigir, você quer cobrar. Como e onde vive a pessoa curada e liberta? Filipenses 2:3 diz assim: nada. Quem sabe o que é nada? Vamos no Mac depois do culto? Não vai dar. Por quê? Não tenho nada de dinheiro aqui. O cidadão bate no vidro do seu carro, no sinaleiro. Quem é que anda com dinheiro no bolso aqui? Eu estou começando de vez em quando ter uns trocados ali no console do carro, mas acaba tão rápido, né, Márcio? O Márcio compartilhou de um senhor que compartilhou com ele que nós devemos sempre ter algum dinheiro, para dar. Eu tenho tentado, mas o meu acaba tão rápido. Mas o cidadão bate no vidro do carro, e às vezes tem uns que a gente fica com vontade de dar alguma coisa. Quem concorda comigo? Alguns não vai, mas tem alguns que dá vontade. Aí você não tem nada. O que você fala para o rapaz? Nada. Você entendeu o que é nada? Olha o que o texto sagrado diz: nada façais por rivalidade. Não faça nada competindo com ninguém para ser melhor do que alguém. Nada. Não faça nada por disputa. Não faça nada por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Como vive uma pessoa curada e liberta? Tal ensinamento só é possível de ser praticado por alguém que decidiu viver como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque se for agradável ao discipulador, ao próximo, ou até a si mesmo, dura pouco, nós não conseguimos permanecer. Pedro 5, versículo 5. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos. Parece simples isso, mas é fácil?
Os filhos não querem ouvir nem os pais, imagine os avós. E todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu pergunto, é fácil se submeter aos mais velhos? Não, só se você está decidido a viver todo dia como oferta de sacrifício vivo. É fácil tratar as outras pessoas como se elas fossem melhores do que você? Para mim não é. Agora, sabe o que é maravilhoso? Quando você decide honrar os mais velhos, mesmo que eles sejam incautos, mesmo que às vezes eles sejam chatos, mesmo que às vezes eles estejam meio caduco, mesmo que às vezes estejam meio briguento. Cadê minha mãe? Está ali, a maravilhosa. Não tem essa, tem que honrar, tem que tratar e se sujeitar e se submeter. Para quê? Aí você vai ficar livre do mal do século. Qual é o mal do século? Pergunta baixinho para o seu irmão, qual é o mal do século? Fala para ele assim, ansiedade. Não pode falar muito alto o nome dela, senão ela vem. Quando você decide se submeter, nem que seja na frente do mais velho, porque tem coisa que algumas pessoas falam que não vai dar para fazer, mas ali você não contraria não, ele partiu, você vai e faz o que tem que fazer, depois você traz o resultado, mas parabéns. Quando você se humilha para quem mereceria um chute, quem vai te exaltar? Deus. Mesmo que as pessoas pensem que você é um palhaço, um idiota, quando a ansiedade bater, você vai ter poder e crédito para lançar a ansiedade em quem? Em quem? Em Deus. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo, irmão? Como e onde vive a pessoa curada e liberta? O curado vive nesses lugares, o liberto fundamenta a sua vida nesses princípios, e assim ele vai desenvolvendo uma vida curada e liberta. Por bondade, repita comigo, tal ensinamento só é possível de ser praticado por quem decidiu viver como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Caminhando para a metade, Efésios 4, versículo 1 diz assim, preste muita atenção: portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebestes, para o propósito que recebestes. Versículo 1, pulando lá para o versículo 25, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. Quem gosta de soltar uma mentirinha aí? Não precisa levantar a mão não. Irmãos, se não decidir viver como oferta de sacrifício, é difícil abandonar a mentira, hein? Porque a mentira, ela facilita a vida naquele momento, mas dizem os antigos que a mentira tem perna curta. Abandone a mentira, fale a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Se você não mentir e não der vazão para a ira, o diabo vai ficar longe de você.
Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha com que repartir com quem está atravessando algum período de necessidade. Preste muita atenção nisso aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fosse selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Meus irmãos, é fácil em tudo dar graças? É fácil dominar os lábios de tal maneira que da boca não sai nenhuma palavra torpe? É fácil? Não. Tal ensinamento só é possível de ser praticado por quem decidiu viver diariamente como uma oferta de sacrifício vivo. Apóstolo, eu não quero viver me sacrificando. Então você não tem condição de ser uma pessoa curada e liberta. Se você não quiser viver como uma oferta de sacrifício vivo, não tem como você viver como alguém curado e liberto. A prática desses ensinamentos requerem de nós uma vida diária de sacrifício. Não é uma vez ou outra, não é quando eu estou bem, não é quando eu jejuei a semana inteira, quando a minha vida de oração está em alta, quando eu estou lendo a Bíblia do jeito que eu queria. Não, eu preciso decidir. A minha maneira de viver diária será como uma oferta de sacrifício vivo, e eu posso viver isso. Por que eu posso viver isso? Por causa da misericórdia de Deus para comigo. Eu posso viver isso. A pergunta que talvez possa passar na sua mente nesse momento seja: onde isso vai me levar? No que isso vai resultar? Decidir viver como oferta de sacrifício vivo todos os dias da minha vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 tem a resposta. Onde você vai chegar se você decidir viver todos os dias como uma oferta de sacrifício vivo, para poder então praticar os princípios de Deus? Olha só onde isso vai te levar. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A prática dos princípios da palavra de Deus, que requerem de nós uma atitude de sacrifício diário, vai nos lançar para fora da forma do mundo. Se você decidir viver todos os dias como uma oferta de sacrifício vivo, para praticar os princípios ensinados por Deus, esses princípios vão te arrancar da forma do mundo. Você vai viver, continuar a viver nesse mundo, mas vai usufruir da oração que Jesus fez. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se você decide viver como oferta de sacrifício vivo, você é retirado da forma do mundo e passa a experimentar um processo de renovação de mente. Preste atenção, a continuidade da prática do princípio que eu preciso me sacrificar para viver, renova a minha mente e me leva a experimentar a vontade de Deus, que é e sempre será boa, agradável e perfeita. Eu estou aprendendo, hoje eu estou no módulo perdão. Me fez o mal, perdoo. Não me pagou, perdoo. Está me difamando, perdoo. Não cumpriu o combinado, perdoo. Na outra semana, hoje eu estou no módulo cão. Não pagou, eu coloco a pistola na cara. Pisou no meu carro, vai levar um chute na canela. Não tem como. Se você entrou no módulo Jesus de Nazaré, você tem que viver nele para
sempre. Se você aceitou viver como oferta de sacrifício vivo, e você então está praticando os princípios, já foi arrancado do mundo, para você viver o processo de renovação de mente, e entrar no melhor lugar do universo, no centro da vontade de Deus, você vai precisar continuar praticando o princípio. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória. Então não tem mágica, tem decisão. Eu decido e o poder de Deus opera em mim, para que eu viva aquilo que Cristo veio me trazer. Tornar-se pelo poder do Espírito Santo, praticante dos princípios, me conduz a viver no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós e cada um de nós vivamos em profunda intimidade com Ele. Como e onde vive a pessoa curada e liberta? A intimidade com Deus, através da prática sacrificial dos seus princípios, gera dentro de mim, porque a minha mente vai sendo renovada, temor no coração, o que vai redundar em viver conforme está no Salmo 25:12. Eu vou repetir: a intimidade com Deus, através da prática sacrificial dos seus princípios, gera dentro de mim um respeito por Deus, pela presença invisível de Deus. Gera também temor no meu coração, que vai redundar em: quem é aquele que teme ao Senhor? Deus lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Exemplo simples, e para esclarecer, eu já disse muitas vezes, parei de falar, não falo mais sobre isso, mas aqui cai muito bem. Eu não canto as canções naquela parte que chama Deus de você. Eu não chamo Deus de você. Tem um tantão de gente que chama, gente mais santa do que eu. Tem pregador que eu respeito, que já viajou o mundo inteiro pregando, ele chama Deus de você. Eu não consigo chamar Deus de você. Você eu falo para o meu cachorrinho, falo para o meu filho, que é muito importante para mim, falo para minha esposa, mas Deus, o Criador dos céus e da terra, o cara lá de cima, você, eu não consigo. E pode ser que aqueles que conseguem tenham mais intimidade com Deus do que eu tenho, mas eu acho muito perigoso esse tratamento coloquial com aquele que era, que é e que sempre será. Quem está me entendendo? Não estou dizendo que se você chamar Deus de você, você está pecando, pelo amor de Deus, mas eu acredito que você está correndo risco de daqui a pouco achar que Deus é o Zela da esquina, que por causa de Jesus, o Deus santo, 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 vai se tornar um como nós. Não vai não? Mas não vai mesmo? Então a intimidade com Deus, através da prática sacrificial dos seus princípios, vai gerar dentro de você um respeito, vai gerar dentro de você um temor, e esse temor vai permitir com que Deus ensine para você o melhor caminho a seguir. É diferente de você ter uma necessidade e alguém iluminado precisar vir trazer uma confirmação para você. Nós estamos falando de ser guiado por Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Nós estamos falando de, mesmo sem saber, ser conduzido pela mão de Deus, independente da circunstância, ter vida e vida em abundância. Estamos falando disso. Não estamos falando dessa crença que todo mundo tem no Brasil, mas que ninguém está nem aí. Dessa crença onde boa parte dos pastores mais famosos do Brasil são adúlteros. Boa parte dos cantores e cantoras que estão arrebentando de cantar nas igrejas não são casados, mas têm amante. E é essa turma que está ensinando a igreja a chamar Deus de você. Esse pessoal que quando vai cantar para Deus fica gemendo, parece que está no momento de relação sexual. Tudo bem?
que o verbo para conhecer a Deus no hebraico é o yadar, o mesmo para uma relação íntima. Mas Deus é espírito, Ele não tem relação sexual. Quem está me entendendo? Boa parte das canções mais cantadas nas igrejas hoje, elas podem ser cantadas para qualquer pessoa e até mesmo para o diabo. Não fala o nome de Deus, não professa a santidade, é um negócio meio estranho. A gente sai daquele momento de louvor do mesmo jeito que chegou. Quem estava no culto domingo? Quem no domingo percebeu a glória de Deus na hora da adoração? Hoje aqui. Sua alma, do que tem temor, do que tem respeito, do que se sacrifica para viver o princípio, daquele que se apresenta todo dia como oferta de sacrifício vivo, sua alma viverá em plena felicidade, e seus descendentes herdarão a terra. A intimidade do Senhor é para que os temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Irmãos, decidir viver como oferta de sacrifício cura um dos órgãos mais difíceis de ser curado do corpo humano. Quem sabe qual é? A língua. Como vive a pessoa curada e liberta? Como oferta de sacrifício vivo. Onde vive a pessoa que decide se sacrificar? Ela vive na vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que seja estar preso numa masmorra, onde soldados a cada 4 horas trocam de turno. E está lá o cidadão que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Todos os guardas que passaram algumas horas com ele se converteram a Cristo Jesus. Sabe por quê? Mesmo preso, o homem continuava curado e livre, porque todos os dias ele vivia como oferta de sacrifício vivo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Eu garanto para você, com toda a convicção do meu coração, se você decidir viver o que está escrito na palavra, especialmente a decisão de viver como oferta de sacrifício vivo, para praticar os princípios de Deus, você nunca vai precisar ir atrás de ninguém para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque o próprio Deus vai te conduzir para esse lugar. E independente da circunstância, você vai usufruir da paz que excede todo entendimento. Independente da circunstância, a alegria não vai sair do seu coração. Deixa eu fazer a minha última pergunta nessa noite. Como e onde vive a pessoa curada e liberta? Como? Em sacrifício diário. Como vive? Em sacrifício diário. Quem decide viver todos os dias como oferta de sacrifício vivo? Onde vive? No centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus for que você seja crucificado na sexta-feira, pode ter certeza que Ele vai te ressuscitar no domingo. Como vive a pessoa curada e liberta? Como oferta de sacrifício vivo. Onde ela vive? No centro da vontade de Deus. Apóstolo Lucas, eu não estou nesse lugar, mas você pode chegar nesse lugar. Apóstolo Lucas, eu não vivo assim. Basta você decidir, Deus vai te levar a viver assim.
Fique de pé. Feche os seus olhos, se você concorda. Vamos orar. Pai, nós queremos muito mais do que a cura de um osteocondroma. Nós queremos muito mais do que a cura daquela doença, ou dessa ou daquela enfermidade. Nós queremos sim todas as curas que o Senhor tiver para nos dar. Mas acima dessa ou daquela cura, nós queremos viver como pessoas curadas. Pai, nós queremos muito mais do que ser liberto do adultério, do vício do álcool, da pornografia, da prostituição. Nós queremos viver como pessoas livres, a quem o Senhor pode acessar o coração a hora que o Senhor quiser. Nós queremos viver como homens e mulheres que vivem muito acima de ansiar e lutar por uma vitória nessa ou naquela área, porque nós já somos mais que vencedores. Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, que venha a unção do Teu trono sobre cada um de nós que aqui estamos, para que aconteça dentro de cada um de nós, oh Deus, a decisão de viver todos os dias como oferta de sacrifício vivo. Quando tudo está bem, quando tudo estiver mal, quando tudo estiver do jeito que nós gostaríamos que estivesse, e quando nada estiver do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Nós queremos viver, meu Pai, como oferta de sacrifício vivo, quando lá em casa as pessoas estão colaborando conosco, e também quando elas não estão colaborando. Pai, nós queremos viver pela Tua misericórdia como uma oferta viva todos os dias no Teu altar, a fim de que a Tua mão, no poder do Teu Espírito Santo, nos conduza ao centro da Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E quando a Tua vontade for que passemos pelo deserto, que passemos pelos tratamentos, como ministrou o pastor Odil, que nós sejamos, ó Pai, pacientes para aguardar e continuemos no centro da Tua vontade, mesmo sem entender, mas crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Deus Todo-Poderoso, levanta nessa casa de oração um povo decidido a viver curado e liberto, um povo, ó Deus, que se apresenta todas as manhãs diante do Teu altar como oferta de sacrifício vivo. Pai querido, dá que nós não precisemos ser tomados pelas mãos por ninguém, mas sejamos instrumentos para tomar pessoas pelas mãos e conduzi-las ao centro da Tua vontade. Ó Pai, venha com a Tua graça, com a Tua glória, com o Teu poder sobre as nossas vidas, e nos leve muito mais além na Tua presença santa. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Ainda de pé, do William, dá para cantar aquela música? Leva-me além. Dá? Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Os irmãos vão cantar. Se prepare, se prepare, se prepare para o que será derramado sobre você nessa hora. Enquanto os irmãos vão ministrando, eu quero convidar os pastores para virem à frente, por favor. Aqueles que têm ministrado nessas 6 terças-feiras, e que hoje na última
vão estar aqui à disposição para orar por você, pelo motivo que você vai colocar. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é aquele que é poderoso para nos levar além. Chegue mais para cá, irmãos, ó. Glória a Deus, hoje o time está completaço. Feche os teus olhos. Se você já sabe a letra, senão ela vai ser projetada ali. mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção,
Maravilhoso Deus, sozinhos nós não conseguimos, mas o Senhor já enviou outro Consolador, que não mais habita entre nós, mas dentro de cada um de nós. E nós queremos ir além, Senhor. Queremos ir muito mais além. Nessa hora, Pai, a minha oração é que a Tua boa mão prevaleça e permaneça sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, sobre as pessoas que vieram e estão conosco pela primeira vez, que elas sejam levadas muito mais além, Pai, que verdadeiramente cada um de nós tome essa decisão irretratável de todos os dias viver, de todos os dias se apresentar diante do Teu altar, nas questões do dia a dia, como oferta de sacrifício vivo. E que dessa maneira, Pai, sejamos conduzidos ao centro da Tua vontade. Dá, Pai, que os irmãos que não vão vir para frente orar, sejam conduzidos para os seus compromissos, para as suas casas, debaixo da unção poderosa do Senhor. E dá que aqueles, ó Pai, que ainda precisam, querem receber uma oração, venham com o coração aberto, com a fé convicta de que o Senhor vai entregar, de que o Senhor vai operar aquilo que cada um precisa para viver no propósito do Senhor, de glória em glória, como mais que vencedor em todas as áreas da vida. É a nossa oração, poderoso Deus, com o coração cheio de gratidão, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Amado e amada do Senhor, você que precisa ir, está liberado. Você que quer receber uma oração, pode se sentar, já pode vir para frente, fique à vontade, tá bom? Venha, não demore. Quem vai